Então vamos lá. Vamos trabalhar com os princípios implícitos, princípios constitucionais implícitos, tá? E começando pelo princípio da adequação. O princípio da adequação significa que o processo ele deve ser adequado para o fim que ele se destina. Só que não é uma adequação apenas em um aspecto. A gente não trata de uma adequação apenas em um aspecto. A gente tem uma adequação objetiva. A gente tem uma adequação subjetiva. E a gente tem uma adequação teleológica. A adequação objetiva significa que o processo ele deve ser adequado para o seu objeto, para aquilo que preenche o processo. Exemplo. Quando a gente trata de execução, a gente fala que a gente não pode acumular diversas formas de execução se incompatíveis entre si. A gente não pode executar um cheque e uma execução de alimentos, em um acordo de alimentos no mesmo processo, porque são ritos distintos. Então, com relação ao objeto, cobrança, né? A cobrança daquela dívida, ainda que tudo seja cobrança, você deve utilizar a ferramenta necessária para alcançar o fim pretendido. Ou seja, se você quer anular um ato ilegal praticado por uma autoridade coatora, você usa que processo? Mandado de segurança. Se você quer cobrar um cheque, você usa uma execução. Então, ele deve ser adequado com relação ao seu objeto, ao objeto perseguido. Deve existir também uma adequação subjetiva. O processo ele deve ser adequado para as partes que estão ali em litígio. Por exemplo, o idoso. O idoso deve ter preferência de trâmite. Aquele processo deve ser adequado ao idoso por conta da sua condição. Então, o processo deve ser adequado para atender às necessidades das partes. Deve ser adequado aos sujeitos do processo. E a adequação teleológica significa com a finalidade. As regras do processo, elas devem ser adequadas ao fim, às finalidades daquele processo. Aí eu dou o exemplo que a gente está imerso agora. Juizado especial. Os processos em trâmite nos juizados especiais possuem uma adequação teleológica para a finalidade pretendida, que é incidir sobre o maior número de conflitos possíveis, sendo esses conflitos mais simples. Então, a finalidade do juizado especial é um processo adequado para você atingir, você possibilitar um acesso à justiça, inclusive sem advogado. Outro exemplo de adequação teleológica é quando a gente fala de celeridade processual. O processo no âmbito do juizado, em regra, ele deve ser mais rápido. Então, você adequa o processo a esta celeridade por meio de quê? Por meio de um procedimento mais enxuto, que é o procedimento dos juizados especiais. Então, a gente consegue pegar a finalidade daquele processo, a celeridade ou o acesso à justiça, a gente faz um procedimento adequado para atingir essas finalidades. Então, quando um processo, de fato, não é adequado, a gente pode, inclusive, suscitar o quê? Suscitar a inconstitucionalidade daquele procedimento. Por quê? Porque aquela regra que está disposta não consegue atender um princípio que, apesar de implícito, você consegue observar ele na Constituição. Tá?
Um outro princípio que é, para mim, a razão de existir do processo, que é a efetividade. Costumo brincar com meus alunos da graduação. Quando eu vou dar aula de execução para eles, eu falo: você ajuiza uma ação para quê? Se eu estou ajuizando uma ação, dizendo que... Como é seu nome? Que o celular de Danilo é meu. Eu tenho um Danilo aqui na sala, tá? Que o celular de Danilo é meu. O que é que eu quero? Uma sentença transitada em julgado que diga que o celular é meu? Não. Eu quero pegar o processo, botar no bolso e ir embora. Eu quero concretizar aquilo que a norma jurídica vai determinar. Eu quero pegar o processo, botar no bolso e ir embora, doutores. Então, o que é que eu quero? Eu quero a efetividade. Então, não adianta você ter um processo cheio de nuances se de fato aquele processo não vai atingir uma efetividade. Uma efetividade. Então, o processo só serve se você tiver um fim a ser alcançado e se esse fim ainda for útil, ainda for necessário para as partes. Senão, você não tem efetividade. E, por fim, doutores, a gente tem também a boa-fé processual. A boa-fé, ela tem dois aspectos, né? Isso todo mundo já sabe. A gente tem a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Os dois aspectos da boa-fé. A boa-fé subjetiva, ela é encarada como um fato que demonstra uma intenção. Assim, é uma crença subjetiva, estricto sensu, né, de alguém estar em situação regular. Você imagina que aquela pessoa está em situação regular. Isso me lembra as questões possessórias. As questões possessórias. Quem está com... Se eu estou com esse celular aqui na mão, você fica pensando aí o quê? Pois esse celular deve ser de Danilo. Deve ser meu, né? Então, essa é uma boa-fé subjetiva. É uma crença de que eu estou fazendo algo certo, né? É uma crença de que eu estou agindo de forma correta. E eu tenho a boa-fé objetiva. É uma norma, a boa-fé objetiva é uma norma que impõe comportamentos éticos, não importando o íntimo do sujeito. Não importa se ele está de boa-fé ou se ele não está. Mas tem ali uma norma que impõe que ele haja daquela forma, que ele haja de boa-fé. Então, o que é que eu vou analisar? A conduta padrão. O código diz que ele tem que agir assim. Porque se ele não agir assim, independente da vontade dele, ele vai estar agindo de má fé. E eu vou punir ele por conta disso, porque eu tenho um procedimento determinado. Pouco importa se ele está cumprindo isso ou não. Eu não posso interpor embargos de declaração procrastinatório, porque isso fere a boa-fé objetiva. Se as razões dos meus embargos forem procrastinatórias, independente de que eu tenha intenção ou não de atrasar o processo, você, juiz, vai me aplicar multa. Porque eu saí daquele procedimento padrão que a norma determina. Tá? Onde é que está a base normativa no CPC? Isso é implícito na Constituição, mas o CPC traz de forma expressa no artigo 5º do Código. O artigo 5º do Código de Processo Civil positivou, era antigo, no CPC de 73 tinha, no 14, inciso 2º, transformado em 5º. A boa-fé objetiva deve ser observada no processo, doutores. Deve. E o que é que a gente pode tratar disso? Eu disse a vocês que aqui nesse momento eu ia falar um pouquinho de venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio, eu vou trazer alguns exemplos de boa-fé, só para a gente trabalhar um pouquinho. Você entender um pouco isso. O venire é o comportamento contraditório àquilo que você quer.
venire contra facitum proprium. Venire contra proibição de ato contraditório àquilo que você almeja. O mesmo exemplo lá que eu comecei a falar, lá do banco. Ora, eu ajuizo a ação e peço que o juiz em tutela de urgência obrigue o banco a retirar o meu nome das PC e Serasa. Pronto, ele dá uma tutela de urgência. E a partir daquele momento, a fiscalização acerca do cumprimento daquela tutela de urgência é minha, autor. Se eu começo, na primeira semana ele não cumpriu, era para cumprir em 45 dias. Primeira semana não cumpre, segunda semana não cumpre. Eu começo a fazer conta. 30 dias de descumprimento. Aí você fala, pô, a multa diária foi de R$100. 30 dias vezes R$100, isso está me rendendo por mês R$3.000. Eu falo, rapaz, o descumprimento está ficando bom. E eu começo a não avisar o juiz. Eu começo a não avisar o juiz que a decisão não foi cumprida. Como é que o juiz vai saber? O juiz pode, de ofício, alterar a medida coercitiva. Ele pode impor outras medidas de coerção para fazer cumprir as tutelas de urgência. Mas como é que ele vai adivinhar que não está sendo cumprido? O banco não vai dizer que não está cumprindo. O autor também não fala. Então, para que você não incorra nisso, para que você não incorra também na diminuição dessa multa diária em uma futura execução. Porque, veja, tem lá dizendo que na execução das astrentes, quando você vai cobrar aquela multa diária por descumprimento, o juiz pode reduzir aquele valor de multa. Né? O cara não cumpriu durante um ano. 3.000 vezes 12, 36.000. O juiz acha que está muito, reduz para 20. Aí você vai dizer, irmão, é assim, eu estava todo mês te avisando que o cara não estava cumprindo. Todo mês eu peticionava de forma simples, petição aqui, petição. Eu tenho aqui 12 petições minhas, dizendo que não houve o cumprimento e você nada fez. Você não majorou o valor de multa, você não substituiu medida coercitiva, você não fez nada. Você simplesmente dá vistas à parte contrária e ponto. Então, doutores, o que é que o juiz pode fazer? O juiz não pode reduzir, no meu entendimento, o juiz não pode reduzir o valor de multa nesse caso. Porque você está cumprindo o seu papel. Você, autor, está cumprindo o papel de informar que não está sendo cumprida aquela decisão. Mas, do contrário, não. Do contrário, é, sim, caso de venire contra factum próprio. Tá? Outro ponto da boa-fé está lá previsto no Código de Processo Civil, o princípio da cooperação. O princípio da cooperação é o princípio mais bonito do universo. Isso que agora não é um litigante contra o outro, não. As partes devem cooperar para o resultado do processo. Ora, isso é bonito do papel. Processo é briga, é dedo no olho e chute na canela. Mas, e de fato, o que é que está ocorrendo este dever de cooperar entende-se por uma conduta ativa no processo, de forma a auxiliar ao magistrado a tomar a melhor decisão. Tá? Então, partindo disso, eu penso que a gente conseguiu esgotar pelo menos os principais princípios constitucionais, aliados ao processo, para que a gente possa começar a trabalhar em dois caminhos distintos. Primeiro caminho com Borba, falar de jurisdição, o que é a jurisdição função do Estado. Segundo caminho comigo, trabalhar os modelos de processo para ser aplicado na jurisdição. Tá? Quando a gente terminar essas 3 próximas aulas, uma aula minha de modelo de processo, vindo desde o contexto histórico, do modelo inquisitorial, chegando até o modelo atual,
tratando a teoria da ação nos seus conceitos constitucional, material e processual, eu vou tratar para vocês de existência de uma ação. Eu vou trabalhar um pouco com aquilo que você vai utilizar como ferramenta básica. Aí é que a gente vai firmar o nosso entendimento de fato. Veja, a gente vai trabalhar com causa de pedir. E você não vai esquecer mais nunca o que é causa de pedir próxima e remota. Porque é o que a gente vai utilizar de fato nisso. É o que a gente vai utilizar de fato no processo. Tá? Primeira observação com relação a isso. Primeira observação. A gente, na aula de amanhã, começa a trabalhar com os modelos de ação. E eu trago vários exemplos já na aula de amanhã de identificação de causa de pedir e pedido. Se você tem essa causa de pedir, você pede o quê? Modelos e tipos de ação, como você vai... Por quê? Porque muitas vezes, doutor, o problema não está no que se pede, está no direito que é invocado para pedir aquilo. E o mediador, o conciliador e o árbitro em um procedimento arbitral, ele vai precisar adentrar no direito. Por óbvio, ele precisa entender o que está sendo discutido ali. Para você conseguir entender o que está sendo discutido, a gente volta um pouquinho ainda e fixa nessa teoria. Tá bom? Então, eu vou dar uma quebrada na aula hoje. E a gente recomeça amanhã a partir dos modelos de processo, trabalhando com tipo de ação, expondo causa de pedir. E eu tenho um gráfico para vocês, para que você comece a avaliar se aquele processo existe e se é válido. E passando por esse pressuposto de existência, você começa a trabalhar com os requisitos de validade intrínsecos e extrínsecos ao processo, para que a partir disso você, conciliador, juiz leigo ou árbitro, possa de fato começar a resolver aquele conflito que está posto ali, tá? Então, como primeira aula a gente para aqui. Os meus contatos você já tem, estou à disposição aqui no curso, tá bom? Amanhã a gente continua e segue e toca o nosso barco, tá bom? Forte abraço, doutores, e até amanhã.